Olá, meus amigos suzuqueiros, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Trilhas e Destino. Muito obrigado por você estar aqui. O meu nome é Paulo Cordeiro e hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui show de bola, que é o seletor de tração do Suzuki Gran Vitara. Tem uma galera solicitando para a gente aí no canal, né? A gente fez um vídeo onde nós falamos sobre o computador de bordo do Suzuki Gran Vitara, que é esse vídeo que eu vou deixar no card aqui. Nós falamos sobre o computador de bordo do Gran Vitara. E o pessoal gostou, porque muita gente nem conhecia essas funções. Se você não conhece, já vou pedir para você dar uma olhada nesse vídeo aí depois, que é onde nós estamos falando sobre o computador de bordo, né? Alterações e funções. E nesses comentários a galera falou, oh, poxa, faz um vídeo sobre o seletor de tração do Suzuki Gran Vitara. Então hoje a gente está aqui para falar especificamente sobre o seletor de tração. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, tá? Eu vou deixar alguns links de alguns vídeos para vocês, se vocês quiserem ver aí no YouTube depois. Nós vamos só dar uma pincelada em alguns assuntos, porque a gente tem que pincelar isso para poder falar sobre sistema de tração do Suzuki Gran Vitara, tá? Então, para você que está chegando aqui agora no nosso canal, nós temos aqui um canal onde nós falamos sobre um monte de coisas. Camping, dicas de equipamento, e nós estamos aí numa corrida recente onde nós estamos falando muito sobre o Suzuki Gran Vitara, que é um carro que nós estamos utilizando nas nossas aventuras, nas nossas expedições, nos nossos campings. E é um carro que a gente tem gostado bastante e a gente tem feito um trabalho bacana com esse carro, então eu quero deixar para você muitas coisas sobre ele. E é isso que a gente está colocando aí no canal, no Trilhas e Destino. Já vou pedir para você o seguinte, eu vou dar aqui uma breve explicação de uso, né, do seletor de tração, mas eu vou deixar alguns cards para vocês, no decorrer do vídeo. E esses cards eu vou disponibilizá-los também no nosso Instagram. Você já conhece o nosso Instagram ou ainda não? Se você não conhece, dá uma corrida lá. Trilhas e Destino, galera, Trilhas e Destino. O mesmo logozinho aí do canal tem lá também para você reconhecer e saber qual que é o nosso Instagram. Então dá um pulo lá, e se você quiser printar esses cards para você ter aí e usar e saber quando e como utilizar o seu seletor de tração, fique à vontade. Eu vou deixar eles lá, tá? No nosso Instagram, vou postar eles no feed e depois ele vai ficar lá nas nossas páginas de postagens. É só você pegar ele lá e dar o print da tela para você ter esses cards aí, beleza? E se você também quiser me chamar no WhatsApp aí, para quem tá no grupo do Gran Vitara Suzuki 4x4, no Gran Vitara também mecânica, a gente está lá, é só me chamar e eu envio para você esses cards aí para você poder utilizar, para você imprimir e deixar no seu carro para quando você for utilizar o seu seletor de tração. Beleza? A gente vai soltar a vinheta e já já a gente volta falando sobre seletor de tração e sistema de tração do Suzuki Gran Vitara. Muito bem, a gente está aqui então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, sobre o sistema de tração do Suzuki Gran Vitara. A primeira coisa que você precisa entender no Suzuki, no carro, no Gran Vitara, e não só nele, mas no mundo off-road em si, é o sistema que é utilizado e como é chamado o sistema de tração do Suzuki Gran Vitara. Eu pesquisei muito em vários fóruns, inclusive fóruns estrangeiros, sobre o sistema de tração do Gran Vitara. Se vocês buscarem vários comentários, vários posts ou de notícias do Gran Vitara aí na internet, vocês vão ver que eles falam que o Gran Vitara é um carro AWD. Por quê? Porque entende-se que todo carro com 4x4 integral, que tem tração nas 4 rodas, é um carro AWD, tá? Então, todo carro com sistema de tração integral nas 4 rodas é conhecido como carro AWD. Mas eu vou dizer para você que se você está feliz com essa notícia, não é, tá? O Gran Vitara não é um carro com sistema AWD. Por muito se achou que fosse, mas ele não é. Por quê? Porque um sistema de tração AWD é um sistema inteligente de tração.
você jamais teria a seguinte situação: você está superando um obstáculo e uma das suas rodas levanta. Quando a sua roda levanta, num carro AWD, um sistema inteligente, ele vai entender que aquela roda ela está suspensa ou ela está patinando. Então ele vai fazer o que com essa roda? O sistema AWD vai travar essa roda e jogar a tração para as demais. O Suzuki Gran Vitara não faz isso, galera. Não faz. Infelizmente, pelo menos os 2.0, tá? Existe o V6 3.2 que tem um sistema chamado ESP que faz esse sistema funcionar melhor. Mas no caso do Gran Vitara, a gente está falando aqui no modo do padrão de uso do Gran Vitara, que é o 4x4 integral. Ele não é um sistema inteligente assim. Se uma roda ficar suspensa, a inteligência dele vai dizer para você jogar toda a sua força de torque naquela roda. E você vai ficar preso. Pois é. Sabe aquele vídeo que a gente costuma ver na internet, da galera zoando aí o Renegade e tudo mais? Pois é. Vai acontecer aí no Gran Vitara também. Ele vai ficar com a roda suspensa e a tração vai para lá. Por esse motivo, o Gran Vitara não é um carro que a gente pode dizer que tem um sistema AWD de tração. Até porque, qual é a diferença entre AWD e WD? O WD é um sistema de tração onde você seleciona as opções que você quer que o seu carro trabalhe no sistema de torque e tração dele. Então o Gran Vitara tem um seletor de tração, onde você pode escolher em deixar no modo 4H, certo? No modo 4H Lucky e 4L Lucky. Então você seleciona o modo de tração que você quer utilizar o seu veículo. Então, como ele tem esse sistema de tração por seletor, onde o motorista escolhe o que você quer de tração no seu carro, ele é conhecido como WD, tá? Onde você faz então a escolha do sistema que você quer utilizar na tração do seu veículo. Outra coisa que eu quero dizer para você, então agora você já sabe que o Suzuki Gran Vitara é um WD. Agora, o que quer dizer o sistema que o Gran Vitara possui de tração integral quando se refere a bloqueio de diferencial? Muita gente confunde o bloqueio de diferencial central com o bloqueio de diferencial traseiro ou dianteiro, que atualmente tem vindo em algumas picapes e sempre vem em veículos de off-road muito conhecidos mundialmente, como é o caso do Wrangler, como é o caso de alguns carros da Mercedes, o Classe A, como é o caso do Troller de última geração, que veio com um sistema onde você seleciona. Então, assim, o bloqueio de diferencial, ele serve para travar os eixos. Entenda isso. Quando se fala em bloqueio, nós estamos falando em eixos travados. Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor o que é isso antes de eu entrar. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, vocês procurem na internet entender o que é diferencial e como ele funciona. O diferencial, ele serve para compensar o giro da roda. Quando você faz uma curva, imagine comigo, tá? Você está fazendo uma curva. A roda que está pelo lado interno vai girar menos do que a roda que está pelo lado externo. Então, quando isso acontece, o diferencial precisa trabalhar. De que forma? Aquela roda que está no lado interno vai girar menos e a externa vai girar mais. Então você imagina o carro, ó, você está com o seu carro e ele está fazendo uma curva, certo? Essa roda aqui, ó, ela vai girar mais do que essa daqui, certo? Então o diferencial compensa essa diferença de rotação da roda. A mesma coisa acontece quando você tem um veículo 4x4 de tração integral. Ele tem um diferencial central. O diferencial central vai fazer a mesma coisa do que o diferencial das rodas. Só que ele vai fazer isso com os eixos dianteiro e com o eixo cardan traseiro, tá? Então, quando se fala em bloqueio de diferencial central, eu estou dizendo que você bloqueou os eixos dianteiro e traseiro e não os eixos que faz a conexão das rodas, tá? Nós estamos falando em eixo de transmissão. Bloqueio de diferencial central, eixo de transmissão bloqueado, o cardan, tá? É o cardan. Então é isso que está bloqueando quando nós falamos em bloqueio de diferencial central. O bloqueio de eixo, galera, ele não é comum vir nos carros. Por quê? Porque ele é um sistema complexo e perigoso e que também danifica o carro em
situações em que o condutor não sabe utilizar. Quando você trava as rodas, numa situação de emergência, o carro vai jogar a força para as duas rodas. Nós vamos falar isso num vídeo. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, esse vídeo eu vou deixar no card aqui em cima, que nós estamos falando sobre bloqueio de diferencial traseiro, que a gente desenvolveu para o Suzuki Gran Vitara. Se você não conhecia esse vídeo, galera, dá um pulo lá que você vai ver a diferença que um bloqueio de diferencial nos eixos pode fazer para o seu veículo, tá? É incrível isso. Então dá um pulo lá nesse vídeo do card, bloqueio de diferencial, para você ver como funciona e que legal que é. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então vamos voltar e vamos entender a questão do bloqueio de diferencial. Bloqueio de diferencial de eixo, bloqueio de diferencial de cardan ou de eixo de transmissão, beleza? Então é esses dois que existem num carro que é 4x4 integral. Porque você imagina, quando você faz uma curva com um 4x4 integral, você está na seguinte situação: todas as rodas, cada uma tem o seu ângulo e cada uma está rodando diferente uma da outra. A interna traseira, a externa traseira, a interna dianteira e a externa dianteira. Todas elas, cada uma terá uma circunferência diferente da outra. Então precisa ter um eixo de cardan ou um diferencial central conectados por eixos de cardan que faça essa diferença entre os eixos também, porque você tem um carro 4x4. Entende? Então isso é importante você entender para que a gente possa entrar aqui no assunto que realmente é o que a gente vai falar hoje, que é sobre seletor de tração do Suzuki Gran Vitara. Beleza? Então eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu aí o sistema, o que é o diferencial, eu vou deixar uns vídeos aí na descrição de outros canais que falam sobre o diferencial e você vai entender como funciona um diferencial. Eu não achei nenhum muito específico sobre bloqueio, sobre diferencial central, porque é um termo difícil, mas a função do diferencial central é o mesmo do diferencial dos eixos das rodas, tá? É compensar a diferença de rotação de cada uma das rodas, só que o central vai fazer isso com o eixo dianteiro e o eixo traseiro, beleza? Então é um sistema bem complexo mesmo, mas é muito bacana você entender como funciona, muito legal. Então eu vou mudar a câmera aqui agora e a gente vai jogar a câmera no painel do carro e vou jogar a outra câmera aqui no seletor e vou conversar com vocês a respeito das funções e como você faz a utilização desse sistema de seleção de tração do Gran Vitara. O vídeo vai ficar longo, provavelmente vai chegar nos 30 minutos, mas eu peço para você assistir esse vídeo até o final, porque é bem bacana você entender o sistema de tração que o veículo que você pensa em adquirir, ou que você tem já, né, que é um Suzuki Gran Vitara, funciona para você não passar vergonha na trilha por aí, beleza? Vamos lá então. Bom pessoal, vamos lá, eu vou trazer aqui para você onde você vai usar, em que situações você vai utilizar, em que posição você vai utilizar a sua chave de seleção do botão de tração. Depois eu vou ensinar você como você faz a utilização dessa chave, tá? Mas primeiro vamos entender em quais tipos de terreno e qual é o modo padrão de utilização. Vamos lá, o seletor de tração do Gran Vitara, ele serve para você alternar entre os modos de tração que você quer utilizar o seu veículo. A maioria dos carros de tração 4x4, principalmente carros de grande referência, de grandes marcas, como é o caso da Toyota, Mitsubishi, utiliza-se de uma alavanca para você fazer essas mudanças mecanicamente. Claro, há essa opção por ser um sistema mais seguro, né? Quando você tem um sistema que funciona mecânico, ele é mais seguro do que um sistema que funciona eletronicamente. Mas o nosso seletor de tração, especificamente do Suzuki Gran Vitara, é um seletor de tração que funciona eletronicamente. E eletronicamente, apesar de ser um sistema que dizem ser menos seguro, ele pelo menos funciona muito bem. Eu não vi nunca nenhuma dificuldade, não encontrei nunca nenhuma dificuldade, ou ouvi falar de alguém que teve algum problema aqui com o botão de seleção. Mas vamos lá, para vocês entenderem então. Modo padrão de utilização, 4H. Tá vendo essa posição? Chavinha vermelha, 4H. Esse aqui, galera, é o botão que você vai usar no seu dia a dia no Gran Vitara. No dia a dia, no uso do dia a dia,
é aqui que vai ficar a sua seletora. Às vezes a gente vai em alguma concessionária ou você vai em alguma garagem, você vai ver às vezes o botão aqui no N e tal, mas não é o modo correto, tá, galera? O modo correto de utilização da chave seletora no dia a dia, no uso do carro, é o 4H. 4H, H de right, que quer dizer alta, tá? Então, para você trafegar em altas velocidades, em alto giro, é aqui no 4H que você vai utilizar o seu botão de tração. Esse 4H pode ser utilizado em qualquer tipo de piso, tá? Então pode ser usado no asfalto, na neve, na lama, na areia, na estrada de chão, onde você quiser, você pode utilizar o 4H. Esse sistema 4H que vem no Gran Vitara é um sistema que joga a tração para as 4 rodas. De que forma? Todas as rodas estão tracionando o tempo todo? Não, não estão, tá? Mas esse modo 4H é um modo inteligente onde o carro vai jogar a tração do veículo onde ele acha que existe a necessidade de tração. Então, se você estiver numa pista, de repente dirigindo, e você vai fazer uma curva e você sente que o carro saiu da sua mão, ali o carro vai entender que há uma necessidade de uma roda ou outra ter mais tração e aí ele vai jogar a tração para aquela roda. Então, para que serve o 4H? Ele vai te dar um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade numa pista onde você vai estar trafegando em alta velocidade, principalmente pisos de alta aderência, tá? Então preste atenção, pisos de alta aderência, como é o caso de asfalto. Ele vai te dar um pouco mais de segurança, porque o carro vai fazer eletronicamente a divisão de onde há a necessidade de tração, em qual roda ele precisa jogar ou eliminar a tração. Então, nem sempre o seu carro vai estar com a tração nas 4 rodas, e realmente isso nunca vai acontecer, tá? No Suzuki Gran Vitara, no modo 4H, jamais você vai estar com as 4 rodas tracionando ao mesmo tempo, beleza? Então, que isso fique bem claro para você. O que é legal desse sistema é que você tem um carro sempre na mão, em qualquer tipo de situação. Então, 4H, tá? Vai dirigir, vai viajar, 4H, beleza? Quando eu uso o 4H Lucky, o que quer dizer? 4H Lucky, na verdade, significa o mesmo que o 4H daqui, que é right, que é alta, que significa que você pode usar esse modo com o carro em uma velocidade maior também, em altas. O que quer dizer o Lucky? Quer dizer que você bloqueou o diferencial central. Lembra que nós falamos do diferencial central? Quando você seleciona esse modo Lucky aqui, ele bloqueia o diferencial. E onde vai ser bom você utilizar o 4H Lucky? Geralmente utiliza-se o 4H Lucky em terrenos onde você tem um pouco menos de segurança, porque ele está muito escorregadio. Então, por exemplo, você está dirigindo numa estrada de chão onde existe muita pedra solta. Você pode usar o 4H Lucky, porque você tem um bloqueio de diferencial central que está fazendo a diferenciação de força entre os eixos. O Suzuki Gran Vitara tem uma coroa com um número de dentes que joga 53% de força para o eixo traseiro e 47% de força para o eixo dianteiro. Então, quando você aciona o botão 4H Lucky, você deixa ele nessa posição, você está dividindo a força gerada pelo seu motor, que é transferido ali para a caixa de câmbio e depois para a caixa de transferência, de forma 53 traseiro, 47 dianteiro. Quando isso acontece, você bloqueou o seu diferencial central, sempre, galera, sempre, uma das rodas dianteira e uma das rodas traseira vai ter tração, tá? Então, modo 4H Lucky. Você bloqueou o seu diferencial central e você dividiu a força, vamos falar dessa forma, não é exatamente 50-50, mas vamos falar dessa forma. Você dividiu 50% da força para frente, 50% da força para trás. Então sempre você vai ter uma roda com tração. E isso te auxilia em terrenos escorregadios, porque você vai ter sempre uma força a mais no seu carro. Então se você estiver numa neve, numa grama molhada, num terreno de lama escorregadia, num terreno de areia, é legal você sempre trafegar com o modo 4H Lucky, porque esse modo vai te dar mais aderência, tá? Ele vai te dar mais aderência.
O que é também interessante você saber sobre o 4H Lucky? Nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas você pode fazer essa transferência do 4H para o 4H Lucky em velocidades mais altas. Então, se você tiver aí até 100 km por hora, você pode mudar a chave seletora tranquilamente. Mas já já a gente vai entrar nesse detalhe. 4L Lucky. O que quer dizer o L aqui da nossa alavanca? 4L Lucky. L de low. Agora nós estamos num sistema de baixa. O que é um sistema de baixa? Baixa velocidade, muito torque, tá? 4H Lucky. L de low. 4L Lucky, desculpe. 4L Lucky. 4L de low. Baixa velocidade. Baixa velocidade, gravem isso. Então quer dizer que você tem o bloqueio de diferencial central acionado em baixa. O que isso tem de bom? Quando você coloca a sua chave seletora no 4H Lucky, você acionou o modo de redução do seu carro. Você agora tem o carro trabalhando em modo reduzido. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você fez um acoplamento de engrenagens dentro da sua caixa de transferência que vai gerar o dobro de força para o seu carro, tá? Gran Vitara, 1,97% a mais de força. É assim que funciona o Gran Vitara, beleza? A maioria dos carros 4x4 com sistema reduzido, picapes, Toyota, Nissan, Jeep, Wrangler, Troller, trabalham com 4 vezes a força, galera. Desculpa, 2,5 vezes a força, tá? 2,5. E alguns veículos, como é o caso do Jeep Wrangler, Rubicon e do Mercedes, trabalham com 4 vezes a força. Imagina o quanto de força esses carros não têm quando você aciona o modo de reduzida. Mas o Gran Vitara trabalha com 1,97, ou seja, quase o dobro. Vamos falar que é o dobro de torque nas rodas. Lembrando que você dobra o torque, tá? Dobra o torque no eixo dianteiro e no eixo traseiro, porque você está com o bloqueio de diferencial central acionado, beleza? Quando que você vai utilizar o modo 4L Lucky? Quando? Você vai utilizar o 4L Lucky quando você tiver em uma subida muito íngreme, onde você precisa que o carro disponha de muita força, porque você está com peso, porque você está rebocando alguém. Vamos dizer que alguém atolou e você vai rebocar, você precisa que o carro tenha força. Acione o 4L Lucky. Por quê? Porque você vai judiar menos do seu carro. Você vai fazer com que o carro tenha mais força, menos velocidade. Você está num terreno onde tem muito buraco, muita pedra no caminho, e você precisa que o carro vá devagar. Use o modo reduzida, tá? Porque você vai ter o carro com muita força, transitando, sem forçar o sistema, e devagar, para você poder raciocinar a dirigibilidade do seu carro. Vai fazer uma travessia de um rio, você precisa de força, porque ele precisa enfrentar a água, tem barreira na frente, modo reduzido. Vai descer uma situação muito íngreme, né? Uma descida que é muito íngreme, que você vai descer ela com o carro, usa reduzida, porque você vai ter mais força de freio motor, o seu carro vai mais devagar. Só aciona o pedal do acelerador se você vê que o carro tá ali querendo deslizar, acelera um pouquinho para ele voltar, ganha um pouquinho de velocidade, depois libera. Então você precisa que o carro, nessa situação, tenha um pouco menos de velocidade e mais força, beleza? Então eu espero que você tenha entendido aí os modos de tração: 4H, 4H Lucky e 4L Lucky, tá? O que você precisa entender da alavanca? Tá vendo que aqui tem o push, né? E aqui também tem o push. Já já a gente vai ver para que significa, o porquê que aqui está escrito push. Então fica ligado aí no vídeo, não sai daqui ainda. N. O que é o N? N de neutro? Seria isso? Por que vai ter esse modo N aqui, galera? Por que o Suzuki tem isso aqui? Para que serve esse modo N? Eu sempre achei que tinha que dirigir com o modo N aqui acionado. Não, não é. O modo N, galera, ele é um modo onde você vai separar, presta atenção, quando você habilitar o modo N na sua alavanca de seleção,
você vai estar desacoplando a sua caixa de transferência do seu câmbio. O carro está com as rodas completamente soltas agora. E onde eu vou usar isso? Numa situação em que você precisa ser rebocado. Se você precisar de reboque, lembre-se, coloque o seu carro com a chave seletora em N. Seu carro parou no meio da pista aí porque teve um problema e o guincho está vindo rebocar, coloca em N, entendeu? Tá lá no meio do jalapão, estourou a sua correia, a sua correia tensora ou a sua polia arrebentou. E agora alguém vai te rebocar até uma oficina ou até um lugar para você dormir, vai puxar com a corda ou com o cambão, da forma que seja. Coloque em modo N, senão você vai acabar com a sua caixa de transferência e câmbio. Entendam o seguinte, para rebocar um veículo automático, sempre coloque o seu veículo no modo com a chave seletora N. Tá certo? Entendido? Beleza. Um detalhe que eu esqueci de mencionar, aqui no 4L Luck. Galera, o câmbio automático, tá? O câmbio automático especificamente, ele trabalha com óleo. E todo o sistema do câmbio automático funciona com o óleo agindo e gerando pressão para que o câmbio transfira a marcha e a velocidade e a força para os eixos do cardan. Quando você trabalha com óleo, todo carro que tem câmbio automático, ele tem uma bomba e um lugar de refrigeração do óleo, porque o óleo esquenta. Quando você usa o veículo no modo 4L Luck, ele tende a trabalhar com mais engrenagens girando, mais força no sistema, mais pressão de óleo. Isso quer dizer que o óleo superaquece. Olha só, presta atenção. Isso quer dizer que o óleo superaquece. Então, quando você usar a alavanca de seleção no modo reduzida, utilize somente para superar o obstáculo que você tem à sua frente, tá? Então vai subir uma subida, não tem problema se ela é 1 km, 2 km, 3 km, não tem problema. Superou essa distância, mude a chave seletora para o 4H Luck, tira do 4L, porque o seu óleo vai estar fervendo. Então fez uma travessia, fez uma descida, superou aquele obstáculo, tira o 4L e volta para o 4H, beleza? Então isso é importante a gente deixar bem claro aí para você. E agora vamos lá para o que interessa. Como que eu uso, né, esse sistema de tração, essa chave seletora do Gran Vitara? Como que eu aciono ela, como que ela funciona? Então eu vou mudar a câmera aqui e a gente já volta. E aí, meu amigo ou minha amiga, tá curtindo o vídeo? Pois é, se você assistiu até aqui, com certeza é porque você tá gostando, né? Então o que eu vou pedir para você? Já deixa aquele like aí pra gente. Clica aí no dedão, ó, clica aí no dedão. Deixa aquele like aí, porque se você veio até aqui, é claro que é porque o vídeo está interessante para você. Se não, você já teria abandonado há muito tempo, não é mesmo? Então vamos lá, se inscreve aí no canal, já aproveita, faz a sua inscrição no canal, clica no sininho para receber notificação de vídeo novo, porque vamos ter um vídeo 2. Pois é, o vídeo ficou muito longo, já deu aí mais de 25 minutos, então a gente vai fazer um vídeo 2 e já na sequência você pode estar assistindo o vídeo 2 também. Então vamos lá, continua com a gente, não desiste, dá aquele pulinho ali no banheiro, faz aquele lanche, toma uma água, volta aqui para você poder assistir o vídeo 2 a respeito do seletor de tração Suzuki Gran Vitara. E lembrando que o vídeo 2 é a parte mais importante, né? Que onde você vai aprender, claro, a utilizar esse seletor da forma correta e da forma adequada sem prejudicar o seu sistema. Então vamos lá, corre lá e já volta para a gente continuar no vídeo 2.